versículo 43 ao 48. Irmãos, no domingo passado nós meditamos no versículo 38 ao 42, né? Falando sobre a vingança, onde Jesus confronta essa lógica da vingança pessoal que muitas vezes nós temos e nós depositamos no nosso coração. E ali Jesus ele disse que o discípulo do reino, ele não pode ser governado por essa lógica. Ele não pode ser governado por esse desejo de revidar, esse desejo de devolver na mesma moeda ou fazer justiça com as próprias mãos. E aí, Jesus nos ensinou que existe uma justiça do reino que ela é muito mais profunda a qualquer reação do nosso coração. Nosso coração ele tem desejos, ele tem vontades, mas um cidadão do reino, aquele que está com o Senhor, ele precisa ter um coração diferente. Um coração que não é como o coração do mundo, como natural das pessoas. E aí, nós vemos aqui, irmãos, que Jesus ele dá continuidade ao sermão, e aí ele vai trabalhar, depois de ele ter trabalhado sobre o juramento, sobre a vingança, homicídio, coisas do coração, Jesus ele vai falar sobre o maior dom, né, que o apóstolo Paulo irá nos dizer que o maior dom que existe, que você pode buscar, ou que você precisa buscar, é o amor. Que está aqui, então, onde o nosso próprio Senhor falará, nos versículos 43 ao 48. E aí Jesus vai aprofundar um pouco mais esse caminho, falando que o coração, a atitude do cristão não é apenas... Qual é a sua reação quando você é ofendido? Não é apenas a reação, mas trata também como uma forma que nós enxergamos, como que nós amamos aquelas pessoas que nos ofendem. Então, como que você ama? Como que você... Não é só sua reação, mas como que você demonstra atitude no qual a pessoa não merece, mas você precisa derramar na vida dela. Por isso que o tema da nossa noite é amor, quando a graça vence a nossa seletividade. Amor, quando a graça de Deus, ela vence a nossa seletividade, a nossa vontade de selecionar aquelas pessoas que nós queremos amar, aquelas pessoas que nós queremos ter e depositar o amor. Então vamos ler a palavra do Senhor e orar. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado mais uma vez por sua palavra. Ela precisa ser, ó Deus, e é, de fato, ao nosso coração um prazer, porque a sua palavra nos ensina, nos exorta e trilha, alinha o nosso coração, ó Pai, a nossa vida, para seguirmos os passos, ó Pai, do Senhor, de Cristo Jesus. Fale conosco, abra o nosso coração para entendermos, ó Pai, os teus propósitos, o que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, há uma pergunta que esse texto aqui coloca para nós, coloca para mim, que talvez seja bem desconfortável à primeira vista.
Jesus ele está falando sobre amor, mas ele não está falando só sobre o amor que você tem por pessoas que você gosta, mas também por pessoas que não são tão convenientes assim para você. E eu pensei nessa pergunta aqui. Até onde vai o nosso amor quando ele deixa de ser conveniente? Aonde vai o meu amor? Aonde vai o nosso amor? Até ele deixar de ser conveniente para nós. Porque amar, em certo sentido, todos nós amamos, né? Todos nós amamos. Nós amamos quem nos ama, nós amamos quem nos respeita, nós amamos aquelas pessoas que nos tratam bem, nós amamos quem concorda conosco. Amamos quem não ameaça o nosso conforto, quem não ameaça a nossa imagem, quem não ameaça a nossa história ou nossa segurança. Todas essas pessoas nós amamos facilmente. E, sinceramente, esse amor aqui não é tão difícil, né? Outras pessoas, você vê também, pessoas que não têm o Senhor, o mundo, também tendo um amor assim e prestando um amor tão fácil assim. O problema começa quando Jesus ele vai falar para nós que o problema começa quando o amor ele termina quando a gente não tem mais afinidade ou não temos afinidade com aquela pessoa. Jesus está dizendo que o amor vai além da afinidade que eu tenho. Ele nos leva a um amor que não precisa depender de um retorno. Porque Jesus nos coloca diante de pessoas, irmãos, que muitas vezes nós não gostaríamos de meditar aqui esta noite, ou de colocar nesse sermão aqui. Eu gostaria muito de dizer, falar assim, poxa, como é bom ir fazer uma palestra falando assim, como é bom amar a família, como é bom amar os filhos. Mas Jesus, ele não trabalha assim. Jesus, ele quer formar a gente para que possamos ter um coração igual ao do Pai. E o coração do Pai não ama só os seus filhos, ama também aqueles que não amam Ele. Um dia o Senhor não fez isso conosco, nos chamando? Ele coloca nesse sermão aqui também pessoas que a gente não gosta, como inimigos, perseguidores, pessoas difíceis, pessoas que nos feriram, pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos causam dor, pessoas até que a gente cumprimenta por fora, mas a gente expulsa dentro do coração. Jesus, ele coloca isso. E para a gente ser honesto, irmãos, muitas vezes nós não queremos odiar de maneira tão escancarada. A gente inventa algumas formas também para a gente odiar menos, né? Ou não parecer uma pessoa que odeia. Por quê? Porque muitas vezes nós somos religiosos demais para isso. Aprendemos usar formas discretas para um certo desamor, se isso existe. Como? Frieza, indiferença, ou até mesmo a oração que nunca inclui uma pessoa. O Senhor coloca. Então a gente vê Jesus aqui falando diante desse texto e faz uma pergunta a nós que não apenas por palavras, mas com peso no seu ensino. Dizendo assim, que tipo de amor revela que nós somos filhos do Pai Celestial? Basicamente essa é a ideia que Jesus ele coloca nesses versículos aqui. Que tipo de amor revela que você não é igual às outras pessoas? Ou o mundo? O que tipo de amor revela que você de fato é filho do Pai, de Deus? Essa é a atenção do texto. Jesus não está ensinando ou chamando também a gente, irmãos, para um amor falso, um amor ingênuo ou sem discernimento. Ele não está mandando a gente fingir que feridas não existem. Ele não está dizendo aqui que injustiças não acontecem ou que limites não são necessários você colocar na sua vida. Mas ele também não permite que os seus discípulos usem essas feridas como autorização para ter um coração seletivo. Então o Senhor e a Bíblia mostra, dores são reais, aconteceram traumas, aconteceram dificuldades, mas você não pode pegar essas dificuldades, esses problemas, e usar então para justificativa de que, bem, eu estou fazendo isso porque a pessoa fez isso comigo. Não, eu não tenho que ter um coração seletivo, vingativo, fechado. Então nessa noite, o Senhor vai mostrar para a gente duas verdades que
vem do texto? Primeiro, que a graça de Deus confronta esse amor seletivo que muitas vezes nós temos em nossos relacionamentos. Segundo, que a perfeição do Pai nos chama para uma maturidade. Ou seja, olhamos agora, depois, no segundo momento, o caráter de Deus. E como o caráter de Deus nos chama e nos desafia a ter, então, uma vida marcada por misericórdia. Então, a primeira ideia está no versículo 43 a 47. 43 a 47. A primeira ideia, irmãos, é a graça de Deus confronta o amor seletivo dos nossos relacionamentos. A graça de Deus confronta isso. Olha só o que Jesus começa dizendo no versículo 43, né? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu acho interessante, irmãos, porque Jesus ele repete um pouco da estrutura que a gente viu nos textos e nos versículos passados. Ele fala, ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. E é uma estrutura interessante a gente pensar um pouco, porque Jesus aqui, ele não está corrigindo a ideia da lei, dizendo assim, olha, o que vocês aprenderam, e eu sei o que vocês aprenderam, mas Jesus ele está dizendo, olha, eu sei que vocês aprenderam isso, eu sei que a lei está falando isso, por isso que a lei está falando assim, eu quero mostrar agora uma visão real da lei de Deus. Não ditados populares, não aquilo que se aprendeu, que eu vou mostrar à luz da palavra do Antigo Testamento, que está errada. Então Jesus ele não está corrigindo a lei de Deus, dizendo que a lei passou. Jesus ele está corrigindo o nosso coração. Porque, como nós vimos, nas outras meditações, a gente viu que o problema sempre é o nosso coração. Nosso coração que é duro, nosso coração que quer inventar coisas para poder justificar o nosso pecado, justificar a não mudança. Então o problema está, e sempre esteve, na maneira como o coração humano reduz o que o Senhor ordenou. Deus falou para fazer tal coisa e a gente faz outra e a gente procura justificar. Então, olhem só, a primeira parte aqui, irmãos, está ensinando para a gente, Jesus está colocando no versículo 43, tem uma frase bíblica e tem uma base bíblica. Qual que é a base bíblica disso? É Levítico 19, 18, onde o próprio Senhor cita o amarás o teu próximo. Então, é uma base bíblica. Só que o problema não está nessa frase. O problema é a segunda parte. E odiarás o teu inimigo. E é interessante, irmãos, porque você pode usar o Google, pesquisar, fazer uma pesquisa, mas essa segunda parte, e odiará o seu inimigo, né, ou você então pode odiar o seu inimigo, não está em momento algum na palavra de Deus. Não é um versículo. Não tem um texto, não tem nem a ideia do texto dizendo de amar e odiar o seu inimigo. É muito interessante isso. Parece até uma conclusão meio conveniente, né? Bem, se Deus mandou amar o meu próximo, quem que é meu próximo? Meu próximo é um ente familiar. Alguém que é próximo a mim. Ou seja, alguém que é pertencente ou que pertence ao meu povo. Então, é uma família, é um grupo, e aí eu amo esse grupo, eu amo esse povo, porque é próximo a mim, e aí eu tenho, então, a liberdade, ou eu esteja, então, livre, para odiar qualquer outra pessoa que seja longe, ou esteja longe desse grupo. Então, é uma conclusão que o povo na época tinha, bem conveniente mesmo para nós. Bem, eu preciso amar o meu próximo quem? É aqui. Logo ele é meu irmão, logo ele pertence à igreja, logo eu tenho que amar ele. Então, alguém lá de fora, não preciso amar mais. Só que o mandamento aqui não é esse. O mandamento de Deus era muito mais amplo. Mas o coração humano tenta sempre estreitar o relacionamento, o mandamento do Senhor. O mandamento aqui revela amor, mas o coração ele cria uma exceção sempre. Então, aqui, irmãos, não era somente um problema do povo judeu, dos escribas ou dos fariseus do primeiro século. Quando nós olhamos e vemos, uma aplicação prática para nós é que isso daqui é um problema nosso também. A gente tem que olhar para a palavra olhando para nós mesmos. Porque isso aqui também é o nosso problema. Nós também perguntamos, mas pastor, eu também tenho que amar aquela pessoa? Essa pessoa também eu tenho que amar? Depois de tudo que ela fez, mesmo se ela nunca reconheceu?
Então, algumas dessas perguntas nascem, irmãos, de dores reais do seu coração, do nosso coração. E Jesus, ele não diz para a gente tratar, então, as dores de uma forma superficial. É só você amar, né? Parece um negócio até sem coração, né? A pessoa ali está sofrendo e você fala, não, mas você tem que perdoar. O que a Bíblia fala? Sabe? Mas o nosso Deus, ele não é sem compaixão assim. Ele entende a dor. Ele entende, ele sabe que não tem como tratar de maneira superficial. E Jesus, ele está dizendo isso porque ele permite que nós sintamos e conseguimos compreender, de fato, a realidade dessa dor. Mas ele está dizendo para nós, irmãos, para que a gente não permita que a dor governe, seja o nosso Deus, seja a senhora do nosso coração. É isso. Por isso que Jesus diz, olha, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, a autoridade aqui, que Jesus ele chama, é dele. A autoridade é do rei. Jesus ele não está dizendo aqui para nós, eu sugiro que vocês precisam, ou quando você estiver bem num dia, numa semana, num mês, você então ama o seu inimigo. Ele diz aqui, ó, eu, porém, vos digo. Irmãos, é a voz de Jesus entrando no nosso coração em lugares onde a gente não quer. A gente não quer entrar em lugares, mas o Senhor, a voz do Senhor, a palavra de Deus vai ecoando no nosso coração e mexendo em lugares que a gente não quer. E o que Jesus ordena? Amai os vossos inimigos. Essa frase aqui é muito conhecida de todos, eu creio, né? Acho que até no Chaves, né? Até no Chaves é citada essa frase como ponte ali, escada para piada. Então essa frase é muito conhecida, mas ela corre o risco de perder o peso, né? O real sentido dela mesmo para nós. Por quê? Jesus não disse apenas, ó, amai os vossos inimigos. Aí a gente, como é espertão, a gente vai falar, beleza, eu não matei aquela pessoa, não derramei sangue, eu não me vinguei, eu não falei mal daquela pessoa. Mas Jesus não está dizendo só para a gente não fazer isso. Jesus está falando para a gente amar. Ele diz, amai. Ele não está falando assim, não, eu amo sim, eu nunca falei mal dele. Não, não é bem isso. Não é não falar. Não é se vingar. É amar. O amor cristão, irmãos, ele não é apenas ausência de agressão. Porque eu nunca bati naquela pessoa, então eu estou exercendo o amor. Não, não é isso. Jesus fala de uma disposição do coração diante de Deus que deseja o bem até por quem não nos trata bem. Então, amar o inimigo não significa fingir que nada aconteceu. Não significa chamar o pecado de virtude. Não significa restaurar confiança onde ainda não houve arrependimento concreto. Não é isso que Jesus está ensinando para nós, irmãos. O amor cristão, ele não é ingênuo. Há diferença entre amar e restaurar confiança. Jesus, ele sabe, e a palavra de Deus, ela não é tão simples assim. Ela mostra a real, ela tem um peso. Existe amar e restaurar confiança. Existe diferença entre perdoar e permitir destruição. Há diferença entre desejar o bem diante de Deus e negar limites para aquela pessoa, limites sábios. Então Jesus aqui, ele não está formando um discípulo que é passivo ao mal, que podem fazer o que quiser com ele, que ele aceita qualquer mal, né? Ele gosta, ele até prefere sofrer mal. Não, não é isso. Ele está formando discípulos livres da vingança, livres daquele sentimento, livres de retornar o mal que aquela pessoa fez para você. Isso é uma liberdade que somente Cristo nos dá, irmãos. Você não vai conseguir aprender isso com ninguém. Somente com Cristo Jesus. Então, eu posso estabelecer limite, mas mesmo assim não odiar. É isso que Jesus está ensinando. Eu posso estabelecer limite, mas mesmo assim não odiar. Eu posso buscar justiça e ainda assim não ser governado pela vingança. Eu posso reconhecer que uma relação ainda não está próxima, para uma proximidade ali. Mas, mesmo assim, orar para que o Senhor restaure a minha vida e a vida daquela pessoa, mesmo ainda não estando próximo.
É isso que Jesus ensina. Por isso que Jesus acrescenta: e orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus fala orar por aqueles que estão perseguindo, eu sempre penso assim, a oração é uma das formas mais concretas de Jesus confrontar o nosso coração. Sempre. Porque é possível, irmãos, a gente se levantar e dizer: não, mas eu perdoei aquela pessoa. E você, dizendo que perdoou aquela pessoa, você nunca mais levar aquela pessoa diante de Deus em uma oração. É possível você dizer: eu não tenho nada contra aquela pessoa, e desejar secretamente que ela sinta o que ela fez você sentir. Mas Jesus, ele diz, e ele não dá opção para nós, ele fala: orai, leve essa pessoa diante do Pai. No versículo 45, Jesus ele mostra o motivo. Por que a gente está fazendo tudo isso? Então ele explica e vai mostrando. Por quê? Qual que é o motivo então, Jesus? E ele fala: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, Jesus não está dizendo, isso precisa ser claro, ele não está falando assim: porque você ama o inimigo, então você é filho de Deus. Não é essa a condição. Porque isso seria salvação pelas obras, né? Porque eu me esforcei e eu estou amando aquela pessoa e aí por isso que eu sou filho de Deus. Não, isso não é. Jesus não está ensinando salvação por obras. Salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo. O sentido não é amem para ganhar o direito de serem filhos de Deus. Também não é esse. O sentido é amem para manifestarem a semelhança da família a qual vocês pertencem. Amem para você mostrar que eu pertenço ao Senhor. E isso só vai mostrar quando você amar. Por isso é uma atitude, né? Por isso que a gente fala que o amar e o amor é um verbo, não é um sentimento. Porque sentimento, como que você vai fazer isso que Jesus está dizendo com sentimento? Não tem como. O amor, ele excede, ele vai além do sentimento. Por isso que amar é verbo, é ação, é atitude. Não tem como, irmãos, independentemente do seu relacionamento com seu pai ou não, com alguém da sua família, ou pai ou mãe, não tem como. Mesmo se você foi criado com ele ou não, o sangue, a aliança, algo genético é muito forte. É muito forte. Mesmo você não gostando daquela atitude do seu pai, da sua mãe, tem hora que às vezes você se pega fazendo ou falando igual. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu fazendo coisa assim, que eu falei, puxa, mas é igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe. Por que, irmãos, isso acontece? A gente vê que Jesus, ele usa esse exemplo, né, de coisas, de formas, de genes, para mostrar que os filhos revelam os traços do pai. Quem é filho de verdade revela os traços do pai. O amor aos inimigos não compra a nossa filiação com Deus, apenas evidencia o caráter do pai formado no nosso coração. Então, para mostrar que de fato eu tenho essa genética, para mostrar de fato que eu pertenço a ele, eu amo. Por que o Senhor não faz isso? Nós éramos inimigos, a palavra de Deus mostra isso. Nós éramos inimigos do Senhor. E através de Cristo, ele nos ama, ele derrama o seu amor, ele faz todo o plano de salvação para amar esses inimigos e fazer com que esses inimigos se tornem amigos, filhos de Deus. Isso é extremamente importante, irmãos. O amor aos inimigos não compra a nossa filiação, e sim escancara a nossa evidência que, de fato, eu sou filho de Deus. E aí Jesus diz aqui para nós, irmãos, porque ele faz nascer o seu sol. Quem que faz nascer? Ele, Deus. E ele fala assim, o seu sol. Lembre-se dos juramentos. Jesus fala assim, não fica fazendo juramento com seu cabelo, com seu corpo. Tudo isso pertence a Deus. Não tem para onde fugir. Tudo que vem pertence ao Senhor. Então ele fala aqui, porque ele faz nascer, Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, irmãos,
Jesus ele está nos chamando para a gente lembrar que todos os dias o Senhor derrama bondade, melhor dizendo, né? A gente quer derramar maldade, mas derramar bondade sobre as pessoas que de fato não merecem, que não são boas, que não o honram, que não adoram, que não buscam Ele em espírito e em verdade. O sol nasce sobre quem adora a Deus. Isso é verdade. A chuva cai, a plantação, mas sobre quem zomba de Deus também. A chuva cai sobre justos e injustos. E o que nós chamamos disso? Jesus está ensinando para a gente um termo muito interessante, que é a graça comum. É a graça comum. O que significa a graça comum? É a bondade de Deus que Deus derrama e usa o seu amor através da criação, não como salvação, mas como expressão de generosidade, paciência, misericórdia. Então, Deus não é bom apenas com quem Ele conhece. Deus não é bom apenas com quem Ele é filho dele, quem adora. Percebam, irmãos? Conseguem entender a lógica que Jesus está criando? Jesus ele está explicando, falando, vocês precisam amar. Eu falo assim, não, mas é muito difícil, é impossível, não vou fazer isso não. E aí ele, mas você não é filho de Deus? Deus ele faz isso. Então, precisa evidenciar que você de fato é filho. Jesus diz, olhem para o Pai, vejam como Ele age. Agora vocês conseguem entender de fato como os filhos precisam viver. Então, Jesus aqui ele não está fundamentando, irmãos, o amor aos inimigos no merecimento a eles, ou porque eles merecem, mas sobre o caráter do Pai. Então, eu amo os meus inimigos por causa do caráter do Pai, por causa do Senhor. E a pergunta que a gente tem que ficar fazendo, então, irmãos, não é se a pessoa merece o nosso amor. Quando alguma coisa acontece, será que essa pessoa merece o amor? Não. A verdadeira pergunta é, que tipo de amor revela que o Deus a quem eu pertenço? Que tipo de amor? Aconteceu alguma coisa, mas tá. A minha atitude, o que eu vou fazer? Vai revelar o amor do Deus o qual eu sirvo, o qual eu pertenço? Se o amor for governado pelo merecimento do outro, isso está mostrando que a gente tem um amor seletivo, que a gente ama pessoas que a gente gosta. Agora, se o amor e se o nosso amor for moldado pela graça de Deus, esse amor começa a ultrapassar fronteiras dessa reciprocidade. E Jesus continua aqui, irmãos, o versículo dizendo, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E depois, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus agora, ele está aplicando e pegando pesado com eles. Porque ele está falando assim, vocês estão amando e vocês estão fazendo isso com seus irmãos, ok. Mas agora vamos pensar, o que vocês estão fazendo não é a mesma coisa que os publicanos fazem? Ou seja, aquelas pessoas que vocês odeiam, aquelas pessoas que são os nossos inimigos, ou seus inimigos, os seus inimigos, ou seja, um ateu, ou seja, um descrente, qualquer outra pessoa que pertence ao sistema do mundo, e não a esse reino que Jesus está apresentando, ama as pessoas conforme fazem o bem para ela. Se você me cumprimenta, então eu te cumprimento. Se você me abraça, eu te abraço. Se você me dá um presente, então eu te dou um presente. Se você sorri para mim e é educado comigo, eu também. Então ele está mostrando que diferença. Como que você vai mostrar que você é um filho de Deus fazendo a mesma coisa que o mundo? Às vezes a gente às vezes acha, irmãos, que o básico e o mínimo que a gente está fazendo como cristão é algo esplêndido perante o Senhor. Mas Jesus ele vai mais profundo com a gente. Mais profundo, ele começa a mostrar para a gente, às vezes, a nossa hipocrisia, de que, porque eu cumprimentei e tratei alguém bem, que foi bom comigo, então eu sou filho de Deus. Estou dando exemplo. Poxa, mas e um ateu também não faz isso? Alguém que anda conforme a moralidade, a ética? Então, Jesus, ele mostra esses traidores, esses exploradores, gentios também, que eram fora da aliança. Ele vai mostrar, até mesmo quem é fora da aliança, até mesmo que não foi circuncidado, que não foi batizado, fazem isso também. Amam uns aos outros. Cuidam dos outros. Então Jesus, irmãos, usa esses exemplos fortes
para mostrar, ó, se vocês amam apenas quem vocês amam, qual que é a diferença? Se vocês cumprimentam apenas quem combina com vocês, o que há de extraordinário em tudo isso? Por isso que Jesus ele coloca essa ideia dizendo assim, ó, o amor que o mundo prega, existe ou não? Jesus vai falar que existe. Só que ele está falando, só que esse amor que o mundo prega não faz a distinção que você é filho de Deus. O que Jesus está falando é, amar quem me ama é algo natural, ou seja, Jesus está falando de um amor natural. Um amor natural que existe no mundo. Cumprimentar quem me cumprimentou é algo comum. É uma demonstração de afeto, de amor comum. Mas o amor do reino começa justamente quando o amor natural costuma parar. Onde que o amor natural costuma parar? Quando chega a ofensa. Quando a pessoa ou não faz a mesma coisa que eu fiz por ela. Ou seja, eu fui cumprimentar, a pessoa olhou e saiu. Aí Jesus fala, aí que você vai mostrar que você é crente. Nesse momento que você vai mostrar que você é cristão. Então o problema, irmãos, não é amar amigos. Nós devemos amar amigos, a família, honrar os irmãos. O problema é quando nosso amor nunca vai além disso. Só vai até os amigos, até as pessoas que a gente ama. Eu amo quem me reconhece. Eu só trato bem quem me trata bem. Eu só oro por quem está orando por mim ou quem é do meu bairro, do meu grupo. E Jesus chama tudo isso de amor comum. Ele fala, todo mundo faz isso, todo mundo trata bem da mesma forma. A seletividade do amor nem sempre, irmãos, aparece com ódio declarado. Por isso que Jesus ele vai colocar que às vezes a frieza calculada, ela realmente mostra uma distância silenciadora. Irmãos, o coração religioso muitas vezes quer parecer santo, sem amar quem nos incomoda. A gente quer mostrar que a gente está leve, que a gente está tranquilo, mas, na verdade, não. Porque é possível saber doutrina correta e, mesmo assim, não refletir a misericórdia do Pai. É possível a gente cantar sobre a graça e negar a graça nos relacionamentos. Sabe quando aquele jovem, aquela moça vira presbiteriano, né? Era de uma outra denominação, que foi, e aí vira calvinista, não sei o quê, das quantas, né? E aí começa a usar as redes sociais, começa a brigar com todo mundo, né? Falar tão errado, tão não sei o quê, e começa a destilar o ódio, né? Ou seja, é possível você ter um entendimento bom, compreender, saber quais são as fórmulas, saber as respostas corretas, mas mesmo assim está destilando ódio, não derramando graça. E também a gente precisa perguntar, irmãos, para a nossa vida, para o meu coração, Senhor, quem eu deixei de amar? Quem eu transformei em inimigo permanente? Quem eu risquei das minhas orações? E aí, se você olhar na sua Bíblia, né, na Bíblia de papel, embaixo do título está ali Lucas 6, 32 a 36, né? E eu achei muito interessante porque aqui Lucas registrou um ensino semelhante, ele acrescenta no finalzinho aqui, ó. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, há diferenças? Por que ele coloca dessa forma? Um fala de perfeição, outro fala de misericórdia, então a Bíblia está errada, a gente começa a entrar em caos. Não. A diferença é que Mateus, o apóstolo, ele quer enfatizar o amor que reflete a perfeição do Pai. É isso. Ele quer apontar e enfatizar o amor que reflete a perfeição do Pai. Já Lucas, o evangelista Lucas, ele quer enfatizar a misericórdia que reflete do coração do Pai. São duas coisas muito importantes para nós. Mas eles estão colocando ênfases diferentes. Só que daí a gente começa a perguntar, irmãos, onde que nós encontramos isso? Onde nós encontramos o amor demonstrado de forma plena? Somente em Cristo. Somente em Cristo, irmãos. Jesus não apenas mandou amar inimigos. Jesus não apenas não está pregando, falando, ó, discípulos, vocês precisam amar. Jesus, ele demonstra
Com certeza isso daqui, quando Mateus estava escrevendo aqui, recordando as suas anotações, ou aquilo que Jesus estava pregando, não foi fácil escrever. Com certeza ele começou a refletir na sua própria vida e na vida do Mestre, do Senhor, dando a vida, sendo misericordioso, sendo amoroso por aqueles que estavam ali para matá-lo. Jesus, ele não apenas mandou, ele amou. Na cruz, ele não morreu por pessoas naturalmente amáveis. Ele morreu por pecadores, rebeldes, gente que não buscava, gente que não merecia, assim como nós. E quando ele foi condenado e ferido, o que Jesus fez, irmãos, na cruz? Jesus falou, olha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus, ele não faz isso como muitas vezes a gente faz em atitude de ironia, sabe? Não era irônico. Jesus não estava brincando. Jesus, de fato, estava derramando. Ali na frente deles estava o amor em carne e sangue. Esse é o nosso exemplo maior. Jesus não pregou um sermão que ele não poderia viver. Por isso, a aplicação desse primeiro ponto, irmãos, não é tentem amar mais. A gente precisa, irmão, sair dessa superficialidade, sabe? Eu li isso daqui, então o que a gente aprende? A gente tem que amar mais, né? A gente tem que ser mais educado. Irmãos, isso é moralismo. Isso qualquer um pode ensinar para vocês. Não é tentem amar mais. A pergunta é, quem eu me recuso a amar porque eu acho que eu tenho bons motivos? Quem eu me recuso a amar, mesmo eu achando que eu tenho bons motivos? Porque se a gente ficar só no amem mais, a gente vai chegar com essa frase aqui e a gente vai usar desculpas. Talvez seja alguém da sua família. Talvez seja alguém da igreja. Talvez seja alguém que decepcionou você. Alguém que nunca pediu perdão para você. Alguém que não te cumprimenta. Alguém que já expulsou do coração. E Jesus, eu acho profundo isso, porque Jesus fala que amar os inimigos não é negar a dor. Ele não está... Não. É negar que a dor tenha o direito de governar o seu coração. É isso que Jesus quer tirar de nós. Que a dor tenha o direito de governar o nosso coração. O Evangelho não nos transforma apenas em pessoas, ou não nos transforma em pessoas sem memória. Então, alguém fez alguma coisa e aí pronto, perdi toda a memória. Não. Ele nos transforma em pessoas cuja memória não é mais governada pela vingança. Mesmo eu lembrando, mesmo eu sabendo, eu não sou governado por aquele mal. Talvez o primeiro passo, irmãos, hoje, não seja mandar uma mensagem ou resolver tudo imediatamente. Às vezes a gente ouve e já quer resolver, né? Não, o Senhor nos ensina aqui a orar. Talvez seja começando orando. Senhor, eu não consigo amar como deveria, mas eu sei que o Senhor me amou quando eu era teu inimigo. Começa em mim aquilo que eu não consigo produzir sozinho. Começa em mim, Senhor. Eu não estou dando conta, eu não tenho força. Começa em mim, porque o Senhor conseguiu e através do Senhor eu consigo. E isso, irmãos, é a graça vencendo a nossa seletividade. Essa é a graça vencendo a nossa seletividade. Então, um passo que Jesus dá adiante ele nos mostra o padrão do Pai que deve moldar a nossa maturidade, moldar a nossa vida. E aí vem a segunda e última ideia, somente o versículo 48. Olha só o que diz. Jesus conclui dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Irmãos, esse versículo, lendo isoladamente, me assusta. Não sei se te assustou. Vou ler mais uma vez e ver se te assusta. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Por que me assusta, irmãos? Porque às vezes eu pensei, e posso pensar, e os irmãos podem pensar, Jesus está dizendo que eu preciso ser absolutamente perfeito? É isso que Jesus está falando? Que só Deus irá me aceitar se eu atingir o ápice da perfeição? E mais uma vez a gente precisa lembrar, irmãos, Jesus não está falando em salvação pelas obras. Não existe, porque se depender de mim a perfeição, não. Por isso que a gente tem que ler, às vezes, com calma e analisar as palavras.
Olha só essa palavra aqui, ó, portanto. O portanto, ele parece uma coisa nada a ver, mas é muito importante. Esse portanto aqui, irmãos, mostra que o versículo 48 não está solto. Ele está concluindo, ele está mostrando, como se fosse aplicando a ideia. Ele está conectando ao que Jesus acabou de ensinar. Jesus está ensinando o quê? Amar inimigos, orar pelos perseguidores e olhar para o Pai que faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Então, quando Jesus diz, sede vós perfeitos, ele está falando dentro desse contexto. Ele não está falando sobre impecabilidade por esforço próprio. Você tem que ser... Não pecar, não fazer nada. Não. Jesus ele está falando sobre uma perfeição de amar de forma inteira. É isso. Perfeito é algo completo, não é? Esse que é o sentido original que quer mostrar para nós. Ser perfeito é algo que é completo, que não tem duplicidade, que tem alguma mudança. Porque é isso. Jesus quer mostrar para a gente que a gente tem um amor perfeito, inteiro, maduro, íntegro, um amor que não é dividido por aquelas pessoas que merecem e descartado quando as pessoas não merecem. Um amor que reflete o caráter do Pai. O caráter do Pai não é perfeito, ou seja, não tem rasura alguma, então a gente precisa ter esse amor. A palavra perfeito carrega essa ideia de completude, inteireza, maturidade. Não é uma imagem de alguém que nunca tropeça. Porque senão, como eu disse, nenhum de nós ficaríamos de pé diante desse texto. Mas Jesus, ele quer mostrar, está nos chamando para uma integridade de amor, é isso. Então Jesus, portanto, sede íntegros no seu amor. Como é íntegro o amor do Pai? É isso que Jesus está mostrando. Só que às vezes, irmãos, a religiosidade muitas vezes se contenta com a aparência. Você chega numa festa, numa reunião que for, e aí você ou alguém que você conhece sabe que tem alguém lá que você está brigado, que você não gosta. E aí a pessoa vai te instruindo, né? Com perguntas assim, ó. Será que eu cumprimentei a pessoa? Será que eu fui educado? Será que eu mantive a postura? E às vezes a gente acha que isso está sendo bom, né? Está sendo educado. E de fato é educado, né? Mas é isso que Jesus está mostrando. Isso daqui é o mínimo. Todo mundo faz isso. Não precisa ser crente para fazer isso, para perguntar se você manteve a sua postura, que você foi educado, que você cumprimentou. Jesus ele vai mais profundo. Ele fala, tá, você cumprimentou a pessoa, você não foi desrespeitoso, beleza. E o teu coração, como que tá? O teu coração. Jesus não quer saber apenas da aparência, ele também quer saber como está teu coração. Tá, você cumprimentou, mas seu coração, na verdade, estava querendo que a sua mão tivesse uma faca para você matar aquela pessoa. Irmãos, é possível sorrir por fora e desprezar a outra pessoa por dentro. É possível a gente cumprimentar qualquer pessoa e falar mal depois. Defender doutrina correta e cultivar um coração vingativo. E Jesus não está formando pessoas de aparência impecável. Mais uma vez, irmãos, quando a gente começa a olhar o evangelho assim, a gente começa a ficar até boca aberta, né? Ué, então o evangelho não quer que eu seja um cristão moralzinho, bonitinho? Não. O Senhor, ele quer que você tenha aparência, que você tenha, de fato, a boa conduta, mas que não pare só aí. Ele está preocupado com o seu coração. Com o seu coração. Porque Jesus está formando discípulos íntegros. Jesus está levando a lei ao alvo mais profundo. Não apenas no comportamento controlado. Porque senão, irmãos, a gente vira clube. A gente não vira igreja. A gente vira qualquer outra coisa. Comportamento controlado. A gente vira sanatório, hospício, né? Que tenta controlar a pessoa ali. Né, você tem que fazer... Não. Jesus, ele quer um coração transformado. Jesus quer um coração transformado, uma mudança que vem a partir dele. Por isso que entra também Lucas 6, versículo 36 novamente. Nos ajuda a entender isso aqui. Ele falou, ó, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Mateus diz assim, ó, sede perfeitos. Lucas diz, sede misericordiosos. E essas frases aqui, elas não estão competindo uma com a outra. Elas se explicam.
A perfeição de Mateus não é superioridade ou arrogância, é maturidade cheia de misericórdia. Então Jesus não está chamando a gente para uma igreja de vida artificial, de uma vida rígida, arrogante. Ele está falando e chamando cada um de nós, irmãos, para uma vida inteira. Ou seja, a minha vida não termina só no culto. A minha vida é no culto, e da mesma forma que eu procuro agir no culto adorando ao Senhor, é assim também em casa. É assim também em todo lugar. Não existe duplicidade, não existe divisão na sua espiritualidade. A mesma espiritualidade aqui é lá fora. Gostamos de pensar, né, que normalmente o maior problema são as pessoas difíceis, né? Normalmente a gente pensa sobre isso, né? Eu mesmo, irmãos, antes de casar, eu achava que eu era perfeito, assim, que não tinha problema algum. Né? Que eu era um cara tranquilo de convivência, amoroso, não ia ter problema algum. E aí eu começo a perceber que não, eu sou egoísta, que eu não sou tão amoroso assim. Por que eu percebo isso, irmãos? Não é só pelo casamento, é pelo Evangelho. O Evangelho mostra isso para nós. O Evangelho fala assim, em vez de eu ficar apontando para alguém, ele fala para eu olhar para mim antes. A gente sempre acha que são as pessoas, mas Jesus revela que existe uma dificuldade também dentro de nós. A gente ainda não, Jesus ainda não voltou, né? A gente não está morto, não está no céu. Então perfeição ainda aqui não existe. O problema não é apenas que existem inimigos lá fora. O problema é a nossa seletividade também dentro, irmãos. Existe em nós uma tendência de amar sob condições. Eu amo porque ele me deu reconhecimento, eu amo porque ele me ajudou primeiro. Mas Jesus nos ensina que o amor não pode ser reduzido. A gente precisa olhar para o Pai. E aqui a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para a gente não transformar esse sermão ou evangelho sem peso. Porque o legalismo, ele diz, obedeça para ser aceito. O evangelho diz, você foi aceito em Cristo. Então agora você precisa obedecer. Então não é, sabe, algo supérfluo, algo superficial. Não. Então, beleza, o Senhor perdoa meus pecados, então posso pecar? Não. Agora o Senhor está te convidando e falando para você obedecer, viver como filho. Por isso que Mateus 48, versículo 5, 48, não deve levar a gente ao desespero, nem à arrogância. Esse versículo precisa nos ensinar Cristo. Quem foi perfeito, irmãos? Cristo. Quem amou o Pai perfeitamente? Cristo. Quem amou o próximo perfeitamente? Cristo. Quem amou os inimigos perfeitamente? Cristo. Então na cruz a gente vê aqui também esse versículo encarnado. Ali está o amor perfeito revelado no Filho. E a gente precisa disso, irmãos, porque isso nos humilha, porque nenhum de nós ama como deveria mesmo. A gente precisa, irmãos, amar inimigos e entender que isso é obra da graça. Não é virtude natural. Ninguém tem uma virtude natural que aprendeu com a mãe de amar pessoas que te batem, que te perseguem. Não. Isso aqui é fruto de um coração alcançado por Cristo. E sem Cristo você não vai conseguir. Você só vai dar, como dizem, murro em ponta de faca. Somente através de Cristo. Então a aplicação aqui é direta, irmãos. Não confunda a maturidade cristã com boa aparência religiosa. Não é porque você não externalizou nada que você é extremamente maduro cristão. Deus está preocupado com o coração, tá? Por fora você não gritou, mas por dentro. Não basta parecer amável e você alimentar um ressentimento em casa. Não basta cantar sobre a graça e tratar os outros com dureza. Não basta defender doutrina correta e cultivar um coração vingativo. O texto, irmãos, não está apenas corrigindo pessoas difíceis lá fora. O texto também está falando de pessoas como nós, que temos dificuldade. Dificuldade mesmo. Então Jesus, irmãos, nos chama a uma maturidade mais profunda. Não de fachada, mas de filhos que começaram a aparecer com o Pai. E para nós, irmãos, para toda a igreja, para todo mundo que está aqui, o chamado é o mesmo. Como que eu vou conseguir fazer isso? Olhando para o Pai, olhando para o Filho, olhando para a cruz e ver como fomos amados por eles. Por isso nós concluímos, irmãos, vendo aqui
uma pergunta que eu disse no início, né? Até onde vai o nosso amor quando ele deixa de ser conveniente? Jesus nos responde, né? Mostrando que o amor dos filhos não pode ser definido apenas pela afinidade, pela reciprocidade e pela ausência de conflito. O amor do reino, ele não é falso, ele não é ingênuo, ele não é conveniente com o mal, mas ele também não é seletivo, vingativo ou fechado. É um amor que nasce da graça e reflete o coração do Pai, encontrando Cristo como a fonte principal, modelo e força. Porque no fim, irmãos, amar os inimigos não é apenas uma questão sobre quem eles são, é uma questão sobre quem governa a nossa vida, sobre nós em Cristo Jesus. Então, apenas duas ideias, irmãos, que eu quero que possamos levar para a nossa casa. Primeiro, leve seus inimigos à presença de Deus antes de levá-los ao tribunal do seu coração. Então, há pessoas, irmãos, que nós julgamos muitas vezes por dentro, antes da gente começar a orar por ela. Então, Jesus nos chama, antes de qualquer coisa, comece a orar por ela. Nós ensaiamos respostas, relembramos feridas, reconstruímos conversas, imaginamos acertos de contas, mas a gente não dobra o joelho primeiro. Jesus nos chama a começar em outro lugar. Antes de decidir, enfrentar, conversar, chamar atenção, a gente precisa orar, levar a bondade do Senhor em oração, leve a pessoa ao Pai. Talvez Deus não mude imediatamente a situação, mas talvez ele comece mudando o governo do seu coração. Deus comece limpando nosso coração primeiro, e aí sim resolvendo todas as coisas. E por último, não chame de maturidade aquilo que apenas é amor seletivo bem disfarçado. Ou seja, irmãos, nem toda frieza a gente precisa lembrar que é sabedoria, né? Nem toda distância é discernimento. Nem todo silêncio é domínio próprio. Às vezes, o que chamamos de maturidade é apenas uma forma educada da gente fechar o nosso coração. De maturidade assim, ó, eu sou um crente maduro, por isso que eu não vou falar com aquela pessoa. Mas na verdade é uma capa que estamos usando. Jesus não está nos chamando para a gente ser ingênuo, mas também ele não está permitindo que o ressentimento governe o nosso coração e a gente acha, ou possamos achar, que a nossa aparência equilibrada, então, quer dizer uma maturidade, uma tranquilidade do nosso coração. Porque o amor do reino, ele não é falso por fora e nem vingativo por dentro. Esse é o resumo. O amor do reino, o amor de Cristo que nós precisamos seguir, precisamos ter como igreja, é um amor que não é seletivo, é um amor que não é falso e é um amor que não é vingativo. Isso tudo é possível, tá, irmãos? Por causa de Jesus, senão... Por isso que nós estamos aqui, essa noite. Porque se fosse para ensinar qualquer outra técnica mirabolante, não precisaria de igreja, né? A gente chamaria filósofo, qualquer pessoa. Mas isso daqui é real porque nós temos Cristo. E por isso que nós ouvimos e por isso que nós cremos. Tem esse tempo de oração, então, silenciosa. Fale com o Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. A nossa vida. Deus, através da sua palavra, nós podemos meditar, ó Deus, um pouco mais sobre o meu coração, o nosso coração, ó Pai. Porque nós cremos, ó Pai, na mudança, na transformação através da tua palavra, através do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque através da sua palavra o Senhor nos instrui e que possamos também, ó Deus, ter um coração pronto para ouvir e aceitar, ó Pai, a sua palavra, as suas instruções, que são preciosas, elas que derramam sabedoria, que derramam, ó Deus, graça, misericórdia sobre nós. Deus nos ensine a amar, mas não um amor comum, ó Pai,
Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos aprender com o Senhor, através de Cristo, um amor que excede o amor comum, excede o amor deste mundo, Pai. É um amor que tem um caráter e é construído através de um caráter de Cristo, do Senhor, ó Pai, através de um atributo teu, ó Deus. Porque nós somos filhos, e filhos precisam parecer com o Pai, com o Senhor. Trabalhe e limpe e molde o nosso coração, ó Pai, para que possamos ser diferentes. E nos fortaleça também, ó Pai, para que possamos enfrentar isso com graça, com poder, com coragem, ó Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita e que nos direciona para a verdadeira justiça que vem do Senhor. Nos ensine, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.